Então, dando início aqui ao nosso mini curso de cártalas, a ideia dessa primeira aula é que a gente possa conhecer um pouco mais da estrutura física das cártalas, aprender algumas maneiras de segurá-las e conhecer também as possibilidades de sonoridade que a gente consegue tirar desse instrumento. Essas aqui são as cártalas, ou mandiras. São esses dois sinos de metal que a gente toca dessa maneira, né? Segurando cada um em uma mão e batendo um contra o outro. Existem diversos tipos de cártalas com metais variados, tamanhos variados, né? Eu tenho aqui alguns exemplos que vou mostrar para vocês, mas de maneira geral a estrutura é a mesma. Um círculo de metal que é conectado com essa cordinha aqui, a gente amarra aqui do lado, faz um nozinho para não passar pelo buraco, e assim fica firme, para que a gente possa fazer o nosso apoio e segurar dessa maneira, tá? A cordinha, também diversos materiais que podem ser usados. Normalmente, quando a gente compra na loja, ela vem com uma cordinha simples de barbante. Vou demonstrar aqui para vocês. Seria essa cordinha aqui, tá? E aí você tem a possibilidade de trocar também, né? Colocar uma cordinha com um material mais confortável para você, algum tipo de pano também. Eu particularmente gosto dos materiais que possam ter mais aderência com o dedo, né? Então, na hora que eu for enrolar, para que a cártala fique mais segura. Por exemplo, essa aqui são as cártalas que eu mais gosto de usar. E aí o material que eu coloquei foi um cadarço de tênis. Muito simples. Tem esse material sintético que tem também uma certa elasticidade. E aí, quando eu vou enrolar aqui no meu dedo para poder fazer o apoio e ter essa firmeza, ele fica com mais aderência. Mas, obviamente, isso é o gosto de cada um. Tem a possibilidade também de você cortar essa cordinha no meio. Por exemplo, essa cártala aqui, né? Tem esse par. Eu, além de colocar um material, que aqui é um pano de algodão colorido, achei bonito e ao mesmo tempo confortável. E eu quis cortar também, ao invés de ficar com essa ligação inteira entre as duas cártalas, eu preferi, com essa daqui especificamente, cortar. E dessa maneira eu fico com mais mobilidade, né? Então não fica um disco dependendo do outro, né? Fica com essa independência. Um outro material que também é muito bom para a gente utilizar nas nossas cártalas são essas fitas de cetim, porque elas são um material bem macio e além da maciez também são boas na própria aderência ao dedo. Mais um ponto importante a se falar com relação à cordinha das cártalas é o tamanho, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse par de cártalas com essa cordinha de barbante, né, original aí da loja. Porém, esse tamanho não é o recomendado. Por quê? Se eu for aqui fazer a minha empunhadura, dando 2 voltas aqui nessa mão e também dando 2 voltas aqui, de maneira que ela fique bem segura, perceba que eu fico com um espaço aqui muito curto e na hora que eu for dobrar, eu fico com a minha movimentação muito limitada, né? Então, o recomendado é que caso eu vá usar as minhas cártalas dessa maneira, né, tendo uma corda ligando os dois sinos, então que eu possa ter um tamanho suficiente para que eu consiga realmente aqui
enrolar, né, da maneira correta, de maneira que eu tenha aqui uma aderência boa, e ainda assim ter espaço suficiente para minha movimentação. Então qual é a dica? Que eu possa ter como referência aqui o tamanho do meu antebraço mesmo, né? Então segurando a cártala aqui, eu possa ter então o dobro desse tamanho aqui, entre a minha empunhadura e o final aqui do meu antebraço. Então se eu tiver o dobro, né, eu já tenho aqui espaço suficiente, tá? Tanto para eu amarrar aqui até mais de 2 vezes, caso eu queira, quanto para ter essa movimentação aqui mais livre, ok? Então fica essa dica também importante para você. Então tudo isso você vai aprendendo também com o tempo, se acostumando, qual a melhor maneira que você prefere tocar, com a prática, conforme você for tocando, e o passar do tempo você vai percebendo qual a sua melhor maneira, né? Tanto de segurar a cártala, que nós vamos ver daqui a pouquinho, quanto também com relação ao próprio material a se usar, ok? Vamos ver agora então como que eu posso segurar as minhas cártalas. Então o principal ponto com relação à minha empunhadura aqui, né, a forma como eu seguro as minhas cártalas, é que seja uma forma ao mesmo tempo confortável para você e também que possa dar segurança e aderência com o seu dedo. De maneira que quando você esteja tocando, não seja necessário que você fique a todo momento acertando, corrigindo a empunhadura, e a cártala fica escorregando do seu dedo, né? Nós sabemos que existem diversas velocidades, por exemplo, que podemos tocar. Então, quanto mais rápido eu vou tocando, maior a possibilidade da cártala escapulindo dos meus dedos, né? Então, não é muito legal quando eu estou lá no meio do kirtan e tenho que parar de tocar, né? Retirar o som da minha cártala, tão importante para que aquela música esteja acontecendo. E aí, no meio do kirtan, eu paro de tocar para poder ajeitar. É claro, pode acontecer, obviamente, mas é bem legal que a gente possa se assegurar realmente que diminuir, na verdade, as possibilidades para que isso aconteça. E, sem dúvida alguma, a maneira como eu seguro as minhas cartas influenciam totalmente nisso. Ok? Então, a maneira mais intuitiva é simplesmente, por exemplo, pegar a minha cártala aqui e só segurar aqui na pontinha com os 2 dedos dessa maneira. Certo? Porém, não é o recomendado, justamente porque dessa maneira é muito fácil que a carta ela vá escorregando ao longo do tempo, né? Isso aqui não seria a maneira mais segura, né? Então, eu não recomendo que simplesmente você chegue, pegue lá as suas cártalas, apoie aqui os 2 dedinhos, segure dessa maneira e comece a tocar. A não ser que você vá simplesmente, por exemplo, fazer alguns efeitos, como se fosse realmente sinos, sabe? Segurar assim e simplesmente fazer esse movimento. Nesse caso, tudo bem, não teria problema algum. Agora, se você está se propondo a sentar e ficar alguns minutos, digamos até horas, quem sabe, fazendo kirtan, então recomendo que possa segurar de uma maneira um pouco mais firme para que diminua a possibilidade da sua cártala escorregar dos seus dedos, ok? Então eu vou apresentar aqui 2 maneiras de segurar e depois você escolhe qual que seria a melhor para você, tá bom? Então vamos lá. Vamos então à primeira forma de segurar nossas cártalas. Vou colocar a minha cártala nessa posição, apoiar a base dela bem rente aqui do meu dedo indicador,
tá? Voltando a cártula pro lado de fora. Faço essa pressão aqui para que ela possa ficar bem grudadinha aqui, tá? E aí eu vou enrolar essa cordinha no meu próprio dedo. Sendo que eu vou fazer esse movimento de fora para dentro, tá? Então dessa maneira aqui. Pego aqui a cordinha, dou uma voltinha aqui, duas, ficando dessa forma, tá? Com essa corda que está sobrando aqui, eu coloco aqui rente a palma da minha mão e dessa maneira aqui eu posso fechar. E pronto, estou aqui na minha posição de tocar as minhas cártalas, ok? Então novamente, vou desenrolar aqui, parto dessa posição, tá? Esticando aqui a minha cordinha, dou uma volta no meu dedo indicador, duas voltas, estico a cordinha aqui para baixo, ok? Ficando aqui na palma da minha mão. Dessa maneira eu fecho e já tenho aqui a minha primeira empunhadura, ok? E aí vou para a outra mão, já com essa cártala aqui já bem encaixadinha. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Palma da mão voltada para dentro, parte de baixo da cártala voltada para fora, coloco aqui na primeira falange, no meu dedo indicador, e dou duas voltinhas aqui, dessa maneira, dou uma apertadinha para ficar bem firme, estico aqui a cordinha na palma da minha mão e fecho a mão, ok? Então aqui eu já tenho a minha primeira empunhadura. 4 dedos aqui apoiando, né, realmente rente aqui a cártala, e o dedão fica com essa mobilidade, tá? Então essa é a empunhadura. E aí esses 4 dedos também estão segurando essa cordinha aqui por dentro, né? E aí essa mobilidade do dedão aqui é importante. A gente vai compreender mais para frente qual a função disso. Mas essa seria a empunhadura, ok? Vamos ver agora uma segunda forma da gente segurar as nossas cartas. E uma segunda possibilidade da gente segurar as nossas cártalas é dessa forma. A gente começa aqui na mesma posição, palma da mão para dentro, base da cártala para fora, ok? Esticando aqui as cordinhas, igualzinho. E agora que vem a parte que é diferente, tá? Então ao invés de eu fazer essa voltinha no meu próprio dedo, na base da cártala. Então eu não dou a voltinha no meu dedo, eu dou a voltinha aqui na base da carta. Uma, duas. E aí, aqui eu criei uma espécie de argola. Estão vendo? Quando eu faço essa enroladinha aqui na base da cártala, como se eu estivesse criando uma argola aqui no meu dedo. Essa cordinha aqui que está sobrando, eu passo aqui por baixo, entre o meu dedo indicador e o dedo do meio, também aqui na palma da minha mão, e aí sim eu fecho. A empunhadura fica exatamente igual à primeira maneira que a gente viu, porém, a forma com que a carta está presa ao meu dedo é diferente, tá? Eu, particularmente, prefiro dessa maneira. Eu sinto que ela fica mais segura e com mais mobilidade, tá bom? Mas isso é um gosto pessoal. Conforme você vai tocando, conforme você vai praticando, você vai
percebendo qual a melhor maneira para você. Ok? Então vamos aqui para a segunda mão. Mesma coisa, apoio aqui, ok? Vou dar a voltinha, só que ao invés de eu enrolar no meu próprio dedo, eu vou enrolar na base da cártala. Uma, duas, ficando desta maneira aqui, fazendo uma espécie de argola mesmo, tá? E essa cordinha que sobrou, ó, entre o dedo indicador e o dedo do meio, fecho a minha mão, tenho aqui a minha empunhadura. Então, posso dar uma esticadinha aqui para dar uma apertadinha mais e já tenho uma forma confortável e segura de eu poder segurar as minhas cártalas e tocar aqui com tranquilidade, sem me preocupar se elas vão ficar escorregando ou não. Mas obviamente que tudo é possível, claro que elas podem, porventura, escorregar das suas mãos, cair, porque talvez você não tenha apertado tão bem no comecinho. Tudo bem também, simplesmente você pega as suas cártalas ali e coloca na sua mão de novo e continua a tocar. Um ponto importante também é que, apesar de a gente estar se preocupando com que ela possa realmente ficar segura no nosso dedo, é importante também que eu não aperte tanto ao ponto de prender aqui a minha circulação sanguínea, correto? Então você vai encontrando aí esse caminho do meio entre poder deixar elas bem presas e seguras no seu dedo e ao mesmo tempo também de uma forma que não te prejudique, que te machuque. Ok? Chegamos então aqui à última parte da nossa aula e vamos falar agora sobre as possibilidades de sons da nossa cártala. E se a gente fosse resumir quais seriam os tipos de sons que a gente conseguiria tirar da nossa cártala, eu poderia colocar apenas em dois tipos de sons: os sons abertos e fechados. Aberto e fechado. Porém, tem uma pequena diferença entre alguns toques, né? Então, eu posso ter um som aberto tocando aqui na borda da cártala. Eu posso ter também um som aberto, porém tocando um corpo inteiro da cártala, que é um outro tipo de som, mas ainda aberto. Tenho o som fechado na beirinha também, aqui tocando na borda. E tenho o som fechado também de corpo inteiro, né? Perceba que eu fiz aqui 4 sonoridades diferentes, mas que eu vou resumir aqui como sons abertos e sons fechados. O que vai modificar é apenas o local que eu vou fazer esse som aberto ou fechado aqui na cártala. Tem também mais uma possibilidade, que é quando eu mudo aqui o meu posicionamento das cártalas e ao invés de tocar nessa posição, né, uma de frente para a outra, eu uso aqui como se fosse uma forma de T, né, a letra T. Então, uma cártala perpendicular à outra, né? Então, uma aqui na vertical e outra na horizontal, e eu toco aqui na beirinha, ó. Então também tem essa possibilidade de sonoridade, esse som aberto ou som fechado também. Porém, essa técnica aqui de se usar as cártalas é um pouquinho mais avançada. E durante esse mini curso, a proposta é que a gente possa realmente fazer apenas os toques básicos, ok? Quem sabe futuramente a gente faz um outro curso também com essas
outras diversas possibilidades de toques. Por agora, nós vamos aqui nos ater apenas a esses 4 toques, tá? Então, o toque aberto na borda, o toque aberto inteiro, o toque fechado na borda e o toque fechado inteiro. Ok? Então aí temos essas 4 possibilidades de sons que nós vamos aí explorar durante o nosso mini curso. E dessa forma a gente encerra aqui a primeira aula do nosso mini curso de cártalas, onde a gente pôde se aproximar um pouquinho mais desse instrumento, conhecer a sua estrutura, conhecer as formas possíveis de se manusear esse instrumento, quais as sonoridades que a gente vai explorar ao longo desse curso. Nos vemos então na próxima aula. Um grande abraço.